partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 24 de maio de 2014. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Guilherme Dias e no Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial de hoje, vamos abordar as páginas de humor no Facebook, que vem fazendo muito sucesso nas redes sociais. Qual a importância do humor no esporte? A zoeira realmente não tem limites ou é preciso cautela? Já já vamos abordar então este assunto. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação do Carlo Napolitano, Thiago Pavini, Heitor Facini e também a participação do Zeca Marques via Skype. E vamos aos destaques de cada integrante, começando com a manchete de Carlo Napolitano. Pois não, Carlão? Oi, Guilherme, olá amigos ouvintes, amigos da mesa. Vou falar sobre dois assuntos que me chamaram a atenção essa semana. Uma reportagem da Folha de São Paulo sobre os custos da Copa e também sobre o meu Palmeiras, né? Um assunto surpreendente. Dando sequência às manchetes, aos destaques do Observatório do Esporte, Thiago Pavini. Saudações 15anas, amigos da mesa, amigo ouvinte. Vou falar um pouquinho sobre a polêmica gerada pela FIFA ao registrar a marca Pagode e também falar um pouquinho sobre a premiação que o campeão da Liga dos Campeões vai receber. Dando sequência aos destaques de hoje, Heitor Facini. Eu vou falar um pouco sobre a propaganda machista que a cervejaria Heineken veiculou e falar um pouco sobre a final da Champions League também. E dando início aos nossos comentários estendidos, vamos bater um papo com o Zeca Marques, que está lá na cidade de São Paulo e hoje participa via Skype do Observatório do Esporte. Saudações, Zeca Marques! Um grande abraço aos amigos e ouvintes do Observatório do Esporte, um abraço a Tuca Américo, que está em Rosário e deve estar também acompanhando o programa. Eu que já faz algum tempinho que não participo, na semana passada, por exemplo, estava em São Paulo, ao lado de Fábio Fleury, por conta do segundo Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, um evento realizado no Museu do Futebol e em parceria com o Departamento de História da Universidade de São Paulo. E o que eu gostaria de comentar hoje, primeiro, é o uso do estádio do Corinthians, o Itaquerão, Arena Corinthians. Não se sabe ainda qual é o nome que vai ficar para a história como o nome popular do estádio, mas na inauguração do estádio, inauguração oficial no último domingo, o Corinthians perde para o Figueirense, o último colocado, e a FIFA gostaria que houvesse novos jogos testes antes do início do campeonato da Copa do Mundo. E um dos jogos que vai servir justamente para fazer o teste é um jogo com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E aí o que me chama a atenção é que o São Paulo, de uma maneira um pouco oportunista, queria que a inauguração do estádio fosse no jogo São Paulo e Corinthians, apesar de o mando de jogo dessa partida no primeiro turno ser do São Paulo. E o São Paulo disse que cederia o mando para o Corinthians para poder fazer parte do jogo de estreia. Ô Zeca, por que oportunista? Você acha que o São Paulo iria ganhar o jogo lá como ganhou o Figueirense? Não, oportunista porque quis aproveitar a oportunidade. O São Paulo quis até antecipar a data da inauguração para que figurasse na foto do jogo, Carlão. Ganhando ou perdendo? Ganhando ou perdendo, quer dizer, se ganhar seria ótimo, uma provocação sobre o principal adversário hoje no futebol paulista e brasileiro. Se perdesse, tudo bem, fazia parte do jogo de estreia. Eu não sei se o Corinthians ficou preocupado em perder o jogo para o São Paulo e por isso quis usar o Figueirense como um adversário mais fácil. Fato é que não deu muito certo, porque o Figueirense vence. Mas enfim, o jogo agora com o Botafogo, que vai ser o novo jogo treino, vai fazer com que o Botafogo jogue 3 vezes seguidas fora de casa. Então o Botafogo, antes do jogo com o Corinthians, tem um jogo... ele vai jogar com o Palmeiras no dia 28 de maio. Aí depois, o Palmeiras fora de casa. Não se sabe, é em Araraquara, Carlão? Eu acho que é imprudente. Se eu não me engano, é imprudente.
Então o Botafogo vai viajar bastante agora. Vai jogar em Prudente com o Palmeiras. Depois tem esse jogo com o Corinthians, com o mando invertido, que ficou para a Arena Corinthians, o Itaquerão. E depois o Botafogo vai jogar com o Sport fora de casa também. Ou seja, são 3 vezes seguidas que ele vai jogar fora de casa, né? De acordo com a tabela do campeonato. E o argumento que se usou, que a CBF usou para o São Paulo não poder fazer a inversão do mando, é que se isso acontecesse, o São Paulo faria 3 jogos fora de casa. E segundo a CBF, nenhum clube pode jogar 3 vezes fora de casa, né? O que também é estranho, porque o São Paulo fez os 2 últimos jogos fora de casa, contra o Flamengo e contra o Fluminense, os 2 no Morumbi, aliás, no Maracanã. Então não dá para entender, se essa tabela é tão bem feita, por que o São Paulo jogou 2 vezes seguidas nas 2 últimas rodadas fora de casa, né? Pois é, que precisaria ver também se não houve uma inversão dos mandos, né? E se o Botafogo não fará 3 jogos seguidas em casa no momento que o campeonato vai estar numa reta final. Daí ele pode ser muito favorecido nisso. Exatamente, bem lembrado. Se bem que pro Botafogo acho que nem isso ajuda, né? Para ele ficar ali entre o 10º, 11º, mais ou menos. Ganhar a vaga da Sul-Americana. É uma brincadeira com os nossos amigos botafoguenses. Mas enfim, isso mostra a falta de organização do campeonato, o que tem a ver também com algo que o Heitor vai comentar, que é a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões, neste sábado, com a final no Estádio da Luz, o estádio mais bonito do mundo, por sinal, que é o do Benfica, faz com que seja o encerramento oficial da temporada futebolística na Europa. Vários campeonatos nacionais já tiveram as suas conclusões, os seus términos, e neste sábado o futebol europeu oficialmente entra em recesso. E por que o futebol brasileiro vai continuar tendo jogos, mesmo depois de a FIFA ter requisitado os estádios que vão ser usados, tanto para os jogos da Copa como para estádios de treinamento, né? O Pacaembu também está fechado porque a FIFA já o requisitou e o Pacaembu passou, desde a última semana, a ser o locatário é a FIFA. A FIFA é que manda no uso do Pacaembu. Então não vai se haver lá, compreende... Zeca? É algum evento, alguma coisa? O Pacaembu vai ser uma espécie de centro de treinamento também. Ele vai ser usado por uma seleção que queira fazer uso como um centro de treinos. Entendi. Assim como vários outros campos e estádios por todo o Brasil. A Ponte Preta, por exemplo, em Campinas, vai ceder as suas instalações para a seleção portuguesa, né? E, obviamente, deixou de usar o seu estádio a partir de agora. E o problema, né, Zeca, que tem jogo marcado da Série B até para o dia 8 de junho. Olha onde vai o absurdo, né? Pois é, então não faz sentido. O Campeonato Brasileiro das séries A e B, especialmente, deveriam ser interrompidos a partir do momento que os estádios passaram a ser de uso exclusivo da FIFA. Para evitar esse circo mambembe que faz com que as equipes tenham que sair e jogar em estádios fora dos seus domicílios. Nesta semana, por exemplo, o Vitória já jogou em Feira de Santana, não jogou em Salvador. O Cruzeiro vai jogar fora de casa a próxima partida, não vai jogar no Mineirão, né? Então é um pouco estranho porque o campeonato não para, né? Obviamente tem a ver com datas, tem a ver com uma série de questões, mas mostra mais uma vez uma falta de planejamento da CBF. A CBF sabia que a partir de 20 dias antes da Copa os estádios ficariam em poder da FIFA. E isso não foi pensado quando se organizou a tabela do campeonato. Bom, vamos falar de outras coisas um pouco mais alegres. Uma coisa que me chama a atenção é que várias equipes brasileiras, neste ano, têm usado como terceiro uniforme a camisa de cor amarela. Isso, obviamente, não me incomodaria se não fosse o uso excessivo que as equipes têm feito do amarelo nos jogos do Campeonato Brasileiro. Uma referência clara, talvez, à época da Copa, à seleção brasileira, mas eu acho que quando várias equipes fazem uso do mesmo artifício, isso deixa de ser uma novidade, deixa de ser algo original, passa a ser algo que se repete de maneira um pouco incômoda para mim. Então nós temos visto o Corinthians, o Palmeiras foi pioneiro, o Cruzeiro, o Sport Recife, várias equipes têm jogado de amarelo como terceiro uniforme, numa estratégia das empresas de fabricantes de material esportivo. O que demonstra como que as empresas também têm pouca criatividade. Porque quando uma equipe faz isso, ótimo, é sensacional, chama atenção. Quando várias fazem uso do mesmo artifício, eu acho que deixa de ser uma novidade e entra na vala do lugar comum. Daqui a pouco os times vão jogar com camisa amarela um contra o outro, né? Vai virar uma confusão, né, Zeca? Pois é, vamos fazer tonalidades amarelo canário, amarelo ouro, porque
haja imaginação para homenagear ou fazer uma reverência ao uniforme principal da seleção brasileira. Queria também citar uma matéria que saiu no UOL na última semana, que é muito engraçada e muito interessante. É sobre a Coliguei, que é tida como a primeira torcida gay do Brasil, a torcida do Grêmio de Porto Alegre. Foi publicado um livro sobre essa torcida, é um livro do Léo Gershman, que é gremista e gaúcho, e esse livro conta a história de uma torcida que foi criada em 1977, em plena ditadura, no Rio Grande do Sul, como representante do Grêmio. O Rio Grande do Sul que sempre teve um histórico, até no diz respeito às anedotas, né, de oposição à causa gay. E o que é interessante é ver que a torcida surge durante a ditadura militar, porque o Grêmio não era campeão gaúcho há 8 anos. O Inter de Porto Alegre foi octacampeão nos anos 70, e em 77, quando essa torcida surge, o Grêmio acaba com o tabu e é campeão. Então passou a ser uma espécie de talismã a torcida do Grêmio, a torcida Coliguei. E o mais engraçado é que o Vicente Matheus, eu falava isso com o Carlão antes de começar a gravação, Vicente Matheus trouxe elementos da torcida para o Morumbi na final de 77 contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, a final que aconteceu em outubro. Segundo o Matheus, é porque a Coliguei daria sorte para o Corinthians, né? E um dos representantes da torcida, que é o Volmar, chama-se Volmar, ele diz: pagaram a nossa passagem e tudo mais. Fomos muito bem recebidos pelo próprio Vicente Matheus. Éramos umas 20 bichas subindo as escadarias do avião. Aquilo foi um escândalo. Então dá para imaginar o que era uma torcida gay, assumidamente gay, fazendo uso das arquibancadas. Sensacional, né, Zé? Que o Vicente Matheus moveu mundos e fundos, né? Para o Corinthians ser campeão em 77. Olha, o caixa do Corinthians devia ser muito rico nessa época, porque foi dinheiro pro árbitro, foi dinheiro pro Rui Rei, foi dinheiro até para Coliguei, 20 torcedores que vieram de Porto Alegre para o Morumbi, para São Paulo. E o engraçado é que a torcida tinha alguns cânticos contra os juízes e torcedores, alguns que eu nem vou poder proferir aqui na Rádio Unesp, mas era muito engraçado, né? Uma torcida animada. E quando a gente fica pensando hoje que torcidas gays não podem frequentar as arquibancadas porque sofrem o repúdio, sofrem até violência física das torcidas organizadas tradicionais, fica aqui uma história interessante dessa, tudo indica, seja a pioneira no livro Coliguei, Tricolor de Todas as Cores, um livro do Léo Gershman que acaba de ser publicado. Bom, por último, eu queria dizer que faz exatamente 50 anos que o Eusébio foi jogador do Benfica, inaugurou a sua passagem pelo Benfica num jogo disputado em 23 de maio de 61, Benfica e Atlético de Portugal. E começava aí, talvez, a história mais bonita do Benfica com a chegada desse jogador que nasceu em Moçambique e que, para mim, até hoje, é o maior jogador do futebol português. Ele estreou com gols, né? Exatamente, e fica uma lembrança porque o Eusébio foi o grande jogador do Benfica, o Benfica que cede o seu estádio, como eu já falei, para a final da Liga dos Campeões, uma final espanhola entre Real Madrid e Atlético, e eu já digo desde cara que espero que o Real Madrid consiga a 10ª conquista nesse torneio. Tá certo, este é o Zeca Marques, fazendo aí seus comentários. Já que você disse que espera, né, que o Real Madrid conquiste o seu 10º torneio, deixa aí o seu palpite para a decisão de logo mais entre Real e Atlético de Madrid, Zeca. Eu não gosto muito de dar palpites, fazer prognósticos, mas se o Real for campeão com o gol do Cristiano Ronaldo, eu vou ficar bastante contente. Tá certo, então. Zeca, um abraço, até a próxima. Até a próxima. Este é o Zeca Marques, trazendo aí comentários, informações, né, fazendo suas análises dentro do Observatório do Esporte na Unesp FM. Dando sequência à nossa programação, agora os comentários estendidos aqui dos membros da mesa, começando com o Carlão Napolitano, que vai falar de Copa do Mundo, né, os custos da Copa e também do Palmeiras, Carlão. Os dois assuntos principais da semana aí, né? Tá certo. O que me chamou a atenção, na verdade, foi, na minha impressão, uma mudança dos meios de comunicação em relação à Copa do Mundo, né? E me chamou muito a atenção duas manchetes da Folha de São Paulo desta sexta-feira. A manchete principal fala:
Copa custa só um mês de gasto com educação. Quer dizer, todos os movimentos sociais que pediram direitos, que manifestaram por direitos nos últimos tempos, desde o ano passado, desde junho do ano passado, eles reivindicam isso, ou seja, mais investimento em educação, mais investimento em saúde, mais investimento em transporte público. E a Folha, que é um jornal que aparentemente, na minha opinião, até então vinha endossando essa ideia, ela abre a sua capa, a sua manchete nessa sexta-feira falando isso. O comentário que vem logo abaixo, a informação que vem logo abaixo, é que esses investimentos da Copa equivalem a cerca de 9% das despesas com a educação no país. Daí ele apresenta um gasto, uma estimativa de gasto, que o custo total da Copa está orçado em aproximadamente 26 bilhões de reais e que o gasto anual com saúde e educação, eles superam a casa dos 200 bilhões ano, né? E aí no texto me surpreende mais ainda, não é? Que fala, textualmente, né? A Copa, os gastos, os investimentos para a Copa representam parcela relativamente pequena dos orçamentos públicos. Ou seja, na minha opinião, aqui na minha impressão, há uma mudança de posição até do jornal em relação a isso. Não sei se é preocupação com manifestações, não sei, mas há uma mudança nessa questão. Daí eu fiz alguns cálculos aqui, né? Eu também sou economista de formação e eu gosto muito de trabalhar com números. Esses 25 bilhões ou 26 bilhões de reais, eles têm que ser jogados em 7 anos de orçamento, não é? Então haveria aí um gasto orçamentário de 4 bilhões ano para fazer as obras da Copa. Ao passo que, se a gente for fazer o comparativo anual, o que se gasta com saúde chega a 2 trilhões de reais por ano. E o que se gasta com educação, a mais de 2 trilhões também de reais por ano. Então, me surpreende sair agora, 20 e poucos dias, 19, 20 dias antes da Copa, uma notícia dessa num jornal, no meio de comunicação, que aparentemente não estava de acordo com a realização da Copa. E aí o que me surpreende mais ainda, né? A comparação, porém, deve ser relativizada, diz a Folha. Isto porque, no futuro, financiamentos a estádios e as outras obras trarão retorno. Quer dizer, então há uma mudança, na minha interpretação aqui, total de comportamento. Agora me surpreende também. Investimento em educação, investimento em saúde, no futuro, também trazem retorno, não é? E talvez muito mais do que isso. Então me surpreendeu esse posicionamento, ou seja, de postura, né? De postura. Se for relativizar o custo, de fato é um custo muito pequeno, não é? Lógico que a gente poderia investir esse dinheiro em outras coisas, mas aqui há talvez uma posição do jornal nesse sentido. E a manchete que vem logo abaixo, né, talvez a segunda principal aqui no jornal, que fala que os protestos anti-Copa que ocorreram no último dia 22, na quinta-feira, eles viram um ato de sem-teto. Ou seja, que foi convocada uma manifestação em relação à realização da Copa, e o movimento se transformou num movimento de reivindicação de moradias, né, do movimento social por de moradia. Então me parece que eu já tive essa impressão com a Rede Globo, né, que parou de dar um destaque em relação às manifestações e passou a mostrar e apresentar um cidadão comum que reclamava da manifestação, que ele não tinha o direito de ir e vir para o seu trabalho. Então me chama muita atenção, quer dizer, o meio de comunicação que tem evidentes interesses na realização da Copa do Mundo e numa boa realização, que é a Rede Globo, mas a Folha de São Paulo me surpreende e surpreende muito. E aí, Zeca, tem algum comentário? Eu também fiquei surpreso ao ver essa matéria, que é matéria de capa da Folha, e a Folha ainda faz uma outra contemporização, que o investimento estatal no evento vai retornar porque muitos dos valores usados são empréstimos do BNDES. Então é um dinheiro que voltaria ao longo do tempo, e o número fica até mais espantoso, porque esse gasto com a Copa fica concentrado nos últimos 3 anos. E, na verdade, o Brasil sabia que era sério desde 2007. Então, daria para diluir, segundo a Folha, desde 2007 até agora, daria para diluir em 7 anos todo esse montante que é gasto com a Copa. Que foi o cálculo que eu fiz, de 4 bilhões ano, né? Que se comparado com os outros, fica, de fato, um valor menor. Valor menor. Eu acho que, na verdade, a grande questão é saber o que vai acontecer depois, qual que vai ser a herança que o evento vai deixar. Acaba de ser publicado também um livro que fala sobre o legado da Copa na África do Sul, um livro de maneira muito crítica, apontando que não houve legado algum para o país, houve legado para a FIFA, que conseguiu lucros exorbitantes na organização desse evento. A questão é essa: se nós pudermos fazer desse Mundial uma grande oportunidade, se pudéssemos fazer uma grande oportunidade para ter infraestrutura, para ter acessibilidades,
para ter uma discussão do futebol brasileiro, seria ótimo. O que tudo indica, isso vai ficar para um segundo momento, Carlão. Agora, de fato, os valores da Copa, apesar de serem extremamente altos, se comparados com outras questões emergenciais, eles parecem pequenos, né? Sim, assim, também não dá para negar que o investimento para a Copa ele vai atingir um contingente populacional pequeno e o investimento em saúde atinge todo mundo, o investimento em educação também atinge todo mundo. Então a gente também tem que relativizar nesse sentido. Né? Talvez o investimento em educação ele tenha mais benefício que a realização da Copa. Mas em termos estritamente numéricos, né, em relação ao gasto efetivo, né, ao gasto efetuado, o discurso do movimento caiu por terra. Ô Carlão, já que você falou de questões numéricas, eu preciso fazer só uma retificação. Eu falei que fazia 50 anos que o Eusébio havia se estreado com a camisa do Benfica. Na verdade são 53. Ele fez o primeiro jogo com a camisa do Benfica em 23 de maio de 61. Errei as contas. Então são 53 anos e ele não marcou apenas um gol não, Carlão, nesse jogo de estreia, ele marcou 3 gols. Então, por isso que eu falei, ele fez gols, né? Foram 3 gols, foi Benfica 4, Atlético de Lisboa 2, e foi um jogo prévio antes da final da Liga dos Campeões, que o Benfica jogaria depois com o Real Madrid e seria bicampeão, aliás, seria campeão pela primeira vez diante do Barcelona, o Eusébio não jogou a final. Legal. Você está acompanhando o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM, dando sequência aos temas do Carlão. Agora é vez de falar do Palmeiras. E aí eu acho que é uma outra crítica também aos meios de comunicação, em especial para o Globo Esporte, né? Que há uns tempos atrás vinha fazendo chacota em relação ao meu time do coração, né? O Palmeiras, né? O comentarista lá de futebol, o queridinho lá, o Caio, falando que o Palmeiras sem o Kardec ia lutar pelas últimas posições do campeonato, pela tabela de baixo, não é? E essa semana o Palmeiras deslanchou, né? Palmeiras lá isolado no 4º lugar da colocação, né? Rumo à permanência na primeira divisão, né? Não vou falar rumo ao título. E à frente dos times de São Paulo, que são muito mais valorizados por esse telejornal esportivo, que são o São Paulo e o Corinthians. Do elenco do São Paulo, do elenco do Corinthians, mas por enquanto quem tem ali mantido a regularidade no brasileiro é o Palmeiras, né? Eu já fiz as contas aqui, só faltam 33 pontos pra gente se manter na primeira divisão, né? Porque a nota de corte é 45, então a gente tá se safando já de uma eventual queda aí. O Palmeiras tem muito a crescer com a chegada do Gareca agora, né? É um treinador que fez muito sucesso lá na Argentina, ganhou 3 vezes o campeonato nacional e eu tenho certeza que ele vai dar muito certo aqui no Palmeiras. A única coisa que tem que tomar cuidado é que lá no Vélez Sarsfield ele teve 5 anos para construir um time. Aqui o Palmeiras está enfrentando, não digo que é uma fase complicada, mas aqui a gente sabe que é o centenário do clube, a gente sabe que a torcida é exigente, então se vier aí 3 resultados negativos, então vai ficar meio complicado para o argentino trabalhar. E neste final de semana o Palmeiras tem mais uma oportunidade aí de manter essa boa fase, né? Enfrenta a equipe do Chapecoense fora de casa, então teoricamente o Palmeiras pode sim conseguir mais um resultado positivo e se manter aí entre os cabeças da competição, como destacou aí o Carlão Napolitano e o Henrique, hein? Caiu muito bem, muito se falou quando o Allan Kardec foi embora de que o Palmeiras não teria mais essa referência, mas o garoto entrou e tá dando conta do recado, né, Carlão? Comentei com meu filho vindo pra gravação, com o Henrique em campo não há placar em branco. Na quinta-feira o Henrique fez o gol da vitória da equipe do Palmeiras. É claro, né? É um jogador que precisa ter calma com ele. Passou pelo Santos, não foi tão aproveitado assim. Ele surgiu muito bem no Mojimirim há 2 anos atrás. Depois foi pro Santos, não teve sequência. Na Portuguesa voltou a jogar bem. E nesse começo de Palmeiras está indo muito bem o Henrique, substituindo à altura o Allan Kardec. Você está sintonizado no Observatório do Esporte, 105,7 aqui na Unesp FM. Muito esporte, muita informação e debate para você. E agora, dando sequência aos comentários estendidos, Thiago Pavini, falar da marca Pagode da FIFA, é isso? Exatamente. Antes de falar do Pagode, falar um pouquinho sobre... Eu me lembrei do Caio Napolitano outro dia, recentemente, lendo a respeito do Aidar, presidente do São Paulo, quando ele relacionou
o Napoli com mafiosos, e eu não me lembro onde eu li, mas falaram que o Aidar está dando mais bola fora do que aquele ataque do Palmeiras de 2002, com Munhoz e Nenê. Você tem saudades desse ataque, Napolitano? Não tenho, não me lembro, mas é lamentável que esse senhor tem falado aí em público, né? Ele já fez uma provocação com os corintianos, já fez uma provocação com os palmeirenses, fez agora uma provocação em relação aos napolitanos, não é? É lamentável, esse senhor é advogado, acho que ele deveria pensar no que ele fala, né? Porque acho que a figura de advogado, a figura de um gestor deve ser bem representada. Ele não está representando nem o São Paulo e nem a advocacia nesse sentido. O Aidar está tirando para tudo que é lado, né? O negócio dele é causar polêmica aí nesses primeiros dias como presidente do São Paulo. Também me agrada o expediente dele, não. Está tentando recuperar o lugar tomado pelo Juvenal Juvencio, né? Era um presidente polêmico, até engraçado às vezes, mas na verdade o Aidar não está conseguindo tomar esse lugar do Juvenal, né? Engraçado e polêmico dá para definir uma palavra, né? Tá tentando ser fanfarrão. Exatamente. O Guilherme, o Fleury acabou de mencionar, eu ia falar isso, eu li a matéria, que toda a relação foi que o Napoli teria uma proposta para fazer pelo Ganso, né? E o Aidar falou, olha, eles não têm dinheiro, né, para comprar o Ganso, a não ser que eles usem o dinheiro da máfia napolitana, que é a Camorra. Eu já havia lido a reportagem que o time do Napoli estaria viabilizando uma ação judicial em relação ao Aidar. O Fleury acabou de mencionar que isso já está no site do Napoli e esse senhor será processado por essa declaração injuriosa, desrespeitosa. É uma nota de repúdio que saiu no site do Napoli quanto ao assunto. Com certeza, ele não deve ser, como presidente de um clube tradicional como São Paulo, ele tem que se portar de uma forma adequada. Não está representando São Paulo. Não tem motivo para ele ficar atacando para tudo quanto é canto. São Paulo, nenhum dos clubes estão atacando São Paulo. Ele só quis comprar o Ganso. Mercado de negociações ocorre normalmente, não teve nem aliciamento, nem nada. E parece que ele tá fazendo polêmica por fazer polêmica pra, talvez, sei lá, o São Paulo não tá com um time tão acertado, tentar tirar o foco do time pra colocar o foco nas declarações polêmicas dele. E se foi uma brincadeira, foi bastante infeliz, né? Porque ele pode até alegar isso. Teve até essa semana também, o Corinthians está tentando a contratação do Diego Tardelli e o Calil, que é o presidente do Atlético Mineiro, disse, já que eles querem o Tardelli, a gente quer o Itaquerão. A gente quer a Arena Corinthians. E aí sim, se caracteriza uma brincadeira. Agora, fazer esse tipo de afirmação que fez o Aidar, ele foi no mínimo infeliz, né? Pra não dizer outra coisa. Exatamente, tá estereotipando os italianos, né? Como todos os mafiosos. Mas, na verdade, falar sobre a polêmica que ocasionou a FIFA ao registrar o uso da marca Pagode no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, porque gerou muitas especulações, por exemplo, que a turma do Pagode teria que mudar de nome, o Zeca Pagodinho também teria que modificar o seu nome, porque na verdade a Lei Geral da Copa ela deu amplos poderes para a FIFA, na verdade fazer o que bem entender no Brasil, né? A gente viu que... Nesse caso, Thiago, é uma preferência no registro. Então a Lei Geral da Copa estabelece isso, que tem uma preferência para se fazer o registro e um processo acelerado para isso. Muitas vezes uma pessoa vai fazer um registro de marca, de patente, ela demora um prazo muito longo para conseguir, para a obtenção do registro da certificação. Nesse caso, a Lei Geral da Copa possibilitou um processo sumário ali de tramitação para que pudesse ser feito o registro das marcas ou certificações de uma propriedade intelectual. Exatamente, porque a gente viu que aí vai poder ocorrer a venda de cervejas dentro dos estádios, tentaram até proibir as baianas de vender acarajé ao entorno dos estádios, mas no que se refere a essa polêmica, temos que ser cautelosos, porque na verdade não é todo esse estardalhaço que tá aparecendo, não é toda essa polêmica não, porque na verdade, quando o Carlos Napolitano pode até me ajudar, mas quando você vai registrar uma marca, você tem que enquadrar ela em alguma classe. Então, por exemplo, a classe 25 ela vai englobar os artigos de vestuário. A classe 35 engloba os serviços de comércio varejista. O Pagode, como foi registrado pela FIFA, se enquadrou na classe 16, que é apenas para identificar as fontes de impressão e tipográficas. Ou seja, não vai relacionar o Pagode para realizar eventos
musicais, eventos esportivos. Não tem nada disso, que o pagode agora é da FIFA. O Arlindo Cruz pode ficar tranquilo, então. O Arlindo Cruz pode ficar sossegado, pode ficar leve, né? Parabenizar o Thiago que estudou para falar, né? Que é isso mesmo. Só não há o registro por classe quando há a marca de alto renome, que daí ela ocupa todos esses espaços, mas quando há os nichos de mercado, então você faz o registro por esses nichos. Tanto é que a gente vê marcas que denominam tipos diferentes de produtos diversos, né? Mas determinadas marcas denominam apenas um produto, né? Em todos os mercados. Mas é justamente isso. E eu também, quando li, eu nem dei muita importância a essa questão, porque para mim não havia polêmica alguma, né? Talvez a polêmica foi o Estado brasileiro ter dado esse privilégio no registro que o cidadão brasileiro comum não tem. Exatamente. Só para tirar uma dúvida, então, se criasse alguma fonte tipográfica com o nome pagode, teria que pagar royalty, pagar para a FIFA. Seria isso que eu entendi? Dependendo do registro tipográfico que a FIFA utilizou, sim. Entendi. Mas é importante ressaltar que vale até o final de 2014. Até 31 de dezembro de 2014. Depois não vale mais esse registro. E para quem tiver curiosidade, basta entrar no site www.inpi.gov.br e lá está toda a relação de marcas enquadradas na classe 16 que a FIFA realizou. Por exemplo, tem a palavra juntos num só ritmo, Copa 2014, todas foram registradas pela FIFA como marca para esse ano. E outro assunto que eu queria destacar também é o valor que o vencedor da Liga dos Campeões vai receber hoje, caso vença, né? Na verdade, o campeão vai receber 169 milhões de reais. Só para compararmos, o campeão da Libertadores ele recebe 12 milhões de reais apenas, né? É uma disparidade aí monstruosa. Na Liga dos Campeões, pelo time apenas participar da fase de grupos, ele recebe 26 milhões lá da Confederação da Europa. E aqui na América do Sul, o campeão da Libertadores, o principal torneio do continente, recebe apenas 12 milhões. É uma diferença muito grande, né? Diferença grande demais. Daqui a um tempo o pessoal, o campeão brasileiro, vai ganhar vaga vai querer disputar a Liga dos Campeões da Europa, né? O campeão brasileiro e os demais colocados vão para a Libertadores, porque só para participar da fase de grupos já é um valor aí exorbitante, né? Realmente, foge muito da realidade numa comparação América para Europa. Dando sequência ao Observatório do Esporte, vamos aos comentários estendidos também. O Heitor Facini vai falar um pouquinho mais da finalíssima entre Atlético de Madrid e Real. Isso, e só para começar falando, a cervejaria Heineken veiculou uma propaganda para aqui pro Brasil, que o nome da propaganda chama Shoe Sale. Ele vai fazer uma ação promocional para todas as namoradas dos homens que acompanharam a final da Liga dos Campeões, que na hora da final da Liga dos Campeões vai haver uma promoção de 50% nos sapatos, numa loja conveniada com a Heineken, que eu não me lembro o nome agora. E a Heineken é conhecida por ter propagandas belíssimas, criativas. Além dessa propaganda ser extremamente mal feita, é quase uma apresentação de slides. E ele quer colocar papel. A mulher, pra liberar o cara pra assistir de boa, a mulher tem que ir lá comprar sapato. A mulher não pode se interessar por futebol. O cara não pode ter interesse em comprar artigos acessórios. Tem que ser sempre dividido. O homem acompanha futebol, a mulher compra sapato. E era uma tática dela pra fazer os homens acompanharem o futebol mais tranquilos. Não ser perturbado pelas suas mulheres durante a final da Liga dos Campeões. Ô Heitor, eu entendo toda a sua preocupação, eu acho que também pode ser vislumbrado um preconceito aí, mas eu te falo que minha esposa adoraria participar de uma promoção dessa, ele ia me deixar sossegadinho assistindo o jogo, ela iria pra loja correndo comprar esse par de sapato com desconto. Pode acontecer também, casal moderno, né? A mulher ficar assistindo a final da UEFA Champions League e o homem atrás de um calçado pra comprar, por que não, né? Mas é aquele negócio, segundo a propaganda da Heineken, cada um tem o seu papel. É uma propaganda extremamente machista. Isso é. É uma linguagem extremamente mal feita, é de mau gosto fazer uma propaganda assim. Poderia fazer uma ação completamente diferente pra atrair. E a Heineken não precisa disso. O nome Heineken já é atrelado com a Liga dos Campeões, já é atrelado esse negócio, mas não tem a necessidade de fazer uma propaganda assim pra atrelar mais o nome da Heineken com o campeonato. E falando, inclusive, do jogo, talvez o jogo mais esperado desse primeiro semestre, tirando os jogos da Copa do Mundo,
vai ser a primeira vez, é a final da temporada europeia e vai ser a primeira vez que vai ser uma final entre 2 times da mesma cidade, Atlético de Madrid e Real Madrid. E o mais interessante é que normalmente falam que o campeonato espanhol é um campeonato que só tem 2 clubes, que nesse ano foi, semana passada até a gente deu os palpites, Aliás, vou registrar aqui, quando eu acerto eu falo, mas quando eu erro também. Semana passada eu apostei no Barcelona como campeão, vencendo no Camp Nou, não foi o que aconteceu. O restante da mesa, até a grande maioria apostando no Atlético de Madrid, e deu Atlético, empate em 1-1, né? E essa final tem várias místicas em volta. O Diego Costa, que saiu contundido do jogo, que foi a final do Campeonato de Pontos Corridos da Espanha, que o Atlético de Madrid saiu vencedor, saiu contundido e teria previsão para voltar a treinar de 15 dias. Ele viajou até a Sérvia para fazer um tratamento que é meio que uma injeção e uma massagem com placenta de égua para tentar voltar e conseguir jogar a final da Champions League. Todo mundo, quando saiu essa notícia, ficou pensando: o que é isso? O que vai acontecer? Por que a pessoa vai fazer isso? Que coisa estranha. E ele pode chegar no jogo, dar uma patada com a perna esquerda e fazer um golaço, né? E ser o campeão. E aparentemente está dando certo. Durante a semana, o Diego Costa, depois de fazer o tratamento, começou a treinar. Não treinar normalmente, não tem resultados completos disso, e começou a treinar. Eu acho que é uma situação difícil para ele. Hoje, na sexta-feira, eu escutei uma notícia que ele estaria mais preocupado com a participação na Copa do Mundo que com a Liga dos Campeões. Eu acho que ele está numa situação um pouco delicada. Ou seja, se ele participa do jogo, da final, né? E força, e se estoura de uma vez, ele está fora da Copa do Mundo. Dá um coice sem jeito ali. Dá um coice sem jeito, acaba com a possibilidade dele participar da Copa. Então, eu acho que ele está com um dilema ali para ser resolvido que é muito difícil, né? Mas a verdade é que ele só chegou na seleção por causa do futebol apresentado pelo Atlético do Madrid, né? Então eu acho que ele tem que dar todo o sangue sim pelo time, e a seleção vai ser consequência. Não, evidentemente que o cara não quer ficar de fora de um jogo desse, né? Mas deve estar passando pela cabeça dele também o fato, poxa, uma chance na Copa do Mundo, o Atlético de Madrid foi campeão espanhol, já fez mais do que se esperava do próprio Atlético na temporada, chegou na decisão da UEFA Champions League. O problema agora é saber em quais condições o Diego Costa entra em campo neste sábado, né? Se ele vai forçar muito, se ele não vai. Claro que se entrar em campo, teoricamente o cara vai dar 110% do que ele pode. Mas tem esse lado também, a Copa do Mundo tá chegando. São menos de 3 semanas para a Copa do Mundo. E ainda a Copa do Mundo não é só o Diego Costa que tá vindo de lesão, tá mal. No Real Madrid tem o Cristiano Ronaldo, que tá com o físico dele bem baleado no fim da temporada. O zagueiro Pepe. No Atlético de Madrid, além do Diego Costa, tem o Leônidas Turco, o Arda Turan, que são jogadores que são essenciais nessa temporada para os 2 clubes. O Pepe tem aquela mancha nele, que ele é um jogador violento, é um jogador xerifão, né, que não aceita desaforo. Que não aceita desaforo, que vem fazendo uma temporada muito consistente, vem jogando muito bem do lado do Sérgio Ramos. Quase não tomou cartão esse ano, tá um jogador muito mais calmo. Deve-se isso muito à troca no vestiário do Carlo Ancelotti ser muito mais calmo do que o José Mourinho. Você está ligado no Observatório do Esporte 105,7 aqui na Unesp FM. E até para não passar batido, falei nas manchetes do basquete, né? Porque o basquete de Bauru nesta semana anunciou aí 2 nomes de peso, 2 nomes de impacto, né? De peso e de altura também, porque os homens são grandes mesmo, são altos. Tanto o Robert Day, que estava defendendo o Uberlândia nas últimas temporadas, norte-americano que chega com status de titular para a equipe do Bauru Basquete, como também o Alex Garcia, que por muito tempo defendeu a equipe de Brasília, também teve passagens pelo Coque Ribeirão Preto, né? 34 anos, jogador experiente, 2 contratações aí, 2 alas que realmente colocam o time de Bauru na condição de brigar pelo bicampeonato paulista, que seria o 3º título na história de Bauru no Campeonato Paulista de Basquete Masculino, mais o 2º seguido, e também, por que não, passar a sonhar um pouco mais com o título do NBB 7, o equivalente aí ao Campeonato Brasileiro. Então, Robert Day e Alex Garcia, fora os outros alas que a equipe segurou, o Gui Deodato, que tem mais contrato aí de 2 anos, o Barrios, argentino, que renovou também o seu contrato para a próxima temporada, o Scaglia, que é um garoto ainda, mas pode render bastante,
os armadores Larry Taylor e Ricardo Fischer, para que fique bem claro, né? O Fernando Fischer foi embora, o ala, que é o irmão mais velho, o Ricardo Fischer ficou, ele que está jogando muita bola, aliás. E o Murilo, que é pivô, ao lado do Thiago Matias. O Thiago Matias não deve ter tanto espaço, até porque o Bauru Basquete deverá contratar mais um pivô para o lugar do Tischer. O Tischer saiu, era o reserva imediato do Murilo, então, para fechar o elenco, a equipe bauruense ainda deve buscar mais um pivô no mercado. Mas que é um time que merece respeito, né? Merece. Porque voos mais altos, pelo menos, né? Dá para pensar. Não sei se dá para falar em título, né, na NBB, mas voos mais altos nos campeonatos eu acho que dá para se pensar assim. O bicampeonato paulista seria possível. Perfeitamente, até porque os times de São Paulo, a gente tem aí o Paulistano, o São José, o Pinheiros. Franca não está no nível, no ritmo dos outros, né? Claro que a camisa de Franca, a tradição francana, sempre merece ser respeitada a equipe de lá, mas não está ainda nesse nível, teve um processo de renovação e não sabe nem com que condições vai disputar o próximo Campeonato Paulista. Mas pro estadual, esse time do Bauru Basquete realmente entra como favorito. Acho que a gente pode deixar aqui uma menção ao nosso ex-companheiro que ocupava o teu lugar, Guilherme, o João Paulo Papa, que deu essa notícia antes da efetivação do contrato, da realização do contrato. Ele anunciou no blog dele, se eu não me engano o nome é um Papo com Papa, é isso? Isso. E ele já havia anunciado isso com uma certa ressalva, então vai os parabéns aí pro João. Concretizou, né? Concretizou. Robert Day, Alex Garcia e agora restando aí a chegada de mais um pivô. Lembrando que não terminou nem ainda o NBB meia dúzia, né? Ainda teremos a decisão, a finalíssima, mas a equipe bauruense já se mexendo. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O Facebook é uma ferramenta capaz de atingir milhares de pessoas. Por exemplo, no Brasil, temos cerca de 37 milhões de usuários ativos. Essa rede social é mais utilizada dentre todas as outras, superando em número de páginas acessadas a de sites como o Google. Um uso muito relevante é o de divulgação de conteúdo humorístico. A pesquisadora de língua portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora do artigo O Humor no Facebook, Paula Crespo Halfeld, explica como funciona essa relação. Então, no Facebook especificamente, nós geralmente vemos humor em textos que conjugam tanto a linguagem verbal como uma linguagem não verbal. Ou seja, são mensagens que geralmente apresentam uma foto ou uma figura seguida de uma frase cômica, né? Uma frase irônica, satírica, que quebra a expectativa do leitor. Dentro do universo esportivo, a presença de piadas e sátiras tem grande espaço. No futebol, por exemplo, a provocação entre torcedores de times rivais aparece a cada partida. É uma prática saudável quando não passa dos limites e pode ser explicada de acordo com a atmosfera do esporte, como afirma Paula Crespo. No caso específico das páginas de humor esportivo, eu acho que o riso ali, ele reproduz o próprio caráter lúdico que é inerente ao esporte, né? Ele reproduz o que a gente vê no dia a dia. Quando dois times jogam, né, tem uma partida de futebol, a gente vê as torcidas se provocando o tempo inteiro, ironizando umas com as outras, e na internet isso também acontece, então é só um reflexo do que acontece no dia a dia, né? Então, o humor com o esporte, na minha opinião, é mais do que natural. A página Muricy Trabalho é uma sátira do técnico de futebol de São Paulo, Muricy Ramalho. Ela foi criada em setembro de 2012 por Caio Costa, paulista de 24 anos. Caio explica o processo de criação da página, que atualmente possui quase 100 mil curtidas. Foi em 2 etapas, né? Eu tinha vontade de fazer um fake de futebol, quando no Twitter tinha um fake muito bom do Tite. Isso acho que em 2011. E aí eu criei um Muricy no Twitter mesmo, só que eu nunca fui usar muito o Twitter, era uma coisa de postar, uma vez a cada 3 meses, totalmente largado. Aí, no ano seguinte, acho que era setembro de 2012, teve aquele boom da Gina Indelicada. Aí eu tive a ideia de pegar o personagem e fazer no Facebook. Aqui no Facebook eu pude usar as imagens, eu fiz o Muricy Compara, fiz várias coisas diferentes que no Twitter naquela época não dava, e a página deu certo e eu acabei até apagando o Twitter, que foi um erro, na verdade. Segundo o autor da página, o sucesso não era esperado, pois a linguagem utilizada por Caio é voltada para pessoas que realmente conhecem o Muricy Ramalho e acompanham seu trabalho desde os tempos em que treinou São Paulo no tricampeonato brasileiro.
Em alguns casos, o personagem Muricy Trabalho é confundido com o original, Muricy Ramalho. Isso gera algumas situações engraçadas e até mesmo constrangedoras. Tem gente que manda piada, tem gente que vem fazer uma piada me perguntando como se fosse o Muricy. Tem gente que se irrita com o Muricy às vezes de verdade e reclama ali como se fosse para ele. Tem gente que acha que é o Muricy, mesmo sendo o Muricy Trabalho. Tem gente que acha que é raro, mas tem. E já recebi, cara, até moleque do interior que quer ser jogador de futebol e vem pedir ajuda. Mas essa confusão entre personagem e a pessoa real não é algo tão raro. Alguns fatores ocasionam tal equívoco. Paula Crespo explica o porquê da existência dessa ambiguidade. O entendimento do humor, o entendimento da sátira, da ironia, isso depende muito do universo de referências do público, da pessoa que está ali interpretando aquele humor, né, aquela ironia. Então, se eu não compartilho do mesmo universo de referências que a pessoa que escreveu aquela mensagem, ou que criou aquela página, provavelmente não vai ser provocado em mim um efeito cômico, um efeito de humor. No caso de Muricy Trabalho, o personagem original retratado não é muito adepto de tal sátira e resultou em uma situação inusitada para Caio Costa. O Muricy já foi perguntado para ele numa entrevista pro Lance, ele estava no Santos ainda, e ele não gosta da página, ele não sabe meu nome, né? Ele falou, deve ser um cara que não tenta fazer da vida, devia procurar alguma coisa da vida dele, ele ficou bravo, ele não gosta muito não. Teve um fato bem engraçado que uma vez a mulher do Muricy apareceu na página para reclamar, né? Ela comentou muito brava, falou, quem é esse babaca se passando pelo Muricy? Aí eu expliquei para ela que não estava me passando pelo Muricy, que todo mundo que estava ali sabia que era um personagem inspirado nele, né? Mas ela não respondeu mais nada. Outras páginas de humor esportivo fazem sucesso no Facebook. A página Corinthians 1000 Grau possui cerca de 270 mil seguidores. Uma piada com o comentarista dos canais ESPN, Mauro César Pereira, a página Foi Pênalti, Mauro. Tem menos de 2 meses de existência e já tem mais de 12 mil curtidas. A sátira é uma conhecida forma de humor utilizada pelos comediantes brasileiros. O jornalista dos canais ESPN, Leonardo Bertozzi, mostra o lado positivo deste humor. Os perfis de sátira bem bolados são os que mais me interessam, vamos dizer assim, porque eles conseguem pescar algumas características mais marcantes, né, dos técnicos ou dos profissionais que são retratados ali que acabam sendo bem divertidos. E a sátira é sempre uma lente de aumento, né? Claro que você coloca aquilo ali em extremos, você não espera o profissional falando exatamente daquele jeito, mas toda caracterização, né, isso historicamente no humor, ela se faz do exagero, né? Mas as páginas de humor possuem um viés negativo também, e é preciso cuidado para não cometer alguns equívocos. Bertozzi também explica os pontos negativos do uso de perfis falsos para atingir outras pessoas. Quando você começa a usar esse tipo de personagem para ofender alguém, ou para desqualificar alguém, ou mesmo para se esconder atrás dessas páginas, porque normalmente são páginas, em algumas os responsáveis até se apresentam, mas em outras são anônimos, tem que ver o quanto que são figuras que não se escondem atrás do anonimato de uma página de Facebook para de repente ou ofender alguém ou fazer pouco caso de alguém, isso aí eu já não acho legal. O editor-chefe do site Trivela, o Biratã Leal, acredita que outro ponto negativo do humor na internet é ultrapassar os limites do bom senso. Em nome da brincadeira, não cometer certos abusos, tipo não tirar sarro não fazer piadas de conotação racial, piada de conotação social, não ser homofóbico, e isso às vezes acaba acontecendo, né? Às vezes esbarra, o pessoal perde um pouco a noção, até um pouco na ânsia de, pensando numa piada boa, a piada é boa, mas é homofóbica. Na atual configuração do jornalismo esportivo, incluído em um período de convergência de meios, as páginas de Facebook acabam influenciando os meios tradicionais na produção de notícias. Muitas vezes as manchetes de notícias são baseadas no conteúdo compartilhado, além de render base para discussões nos programas de debate. Leonardo Bertozzi analisa tal fato como algo positivo, mas alerta para um certo cuidado ao se apropriar do conteúdo. Meio sem intenção, né, a gente acaba reforçando alguma característica que a gente viu numa página dessas e tal, mas a gente tem sempre que entender a linha que separa aí o jornalismo, a informação da brincadeira, né? Acho que você pode, o jornalismo não precisa ser sisudo o tempo inteiro, mas tem que deixar claro que a brincadeira ela pode pontuar, você não pode fazer o jornalismo em cima da brincadeira.
Muito bem, esta matéria da semana, agradecendo sempre aos nossos entrevistados, né, que colaboraram com este conteúdo, o Leonardo Bertozzi, também a Paula Crespo, o Caio Costa e com o Biratã Leal. Heitor Facini, Thiago Pavini, falando um pouco mais desse conteúdo do programa de hoje. A gente focou bastante no Facebook por causa da abrangência que o Facebook tem. A página de humor de esporte, a gente tem muito mais perfis no Twitter. Que foi onde eu acho que surgiu realmente o humor esportivo nas redes sociais. Que você pegar pra tempo pra trás, tem os perfis falsos do PVC, do Tite, do Celso Rotti, entre outros, que surgiu esse viés de humor nas redes sociais com o esporte. Teve até aquele time de Minas Gerais, o América de Teófilo Otoni, que especulou pelo Twitter que estaria contratando o Ronaldinho Gaúcho, né? E na verdade, não passava de uma brincadeira, mas o time conseguiu uma divulgação enorme do seu nome, né? Conseguiu um grande destaque. E mesmo sendo um clube muito pequeno, ele é um clube que, ao utilizar do humor para fazer essas postagens, é um dos clubes que tem maior número de seguidores no Twitter, mesmo sendo um clube com uma torcida bem menor do que Corinthians, São Paulo, os grandes clubes. Só um ponto que é replicar o que o Biratã Leal fala na matéria, que tem que ter muito cuidado no humor, tanto no qualquer humor, mas no Facebook, que tem uma abrangência imensa, para não replicar senso comum e não replicar preconceitos que tem no esporte no geral. Porque, por exemplo, esses perfis de sátira, eles são muito bem bolados, eles não fazem um humor tão ofensivo. Tem que tomar cuidado, porque você pode achar graça numa piada racista, uma piada homofóbica, mas não é pra ter graça isso. Você tá atacando o lugar errado. Que não dá pra passar do ponto, né, Carlão? Eu concordo, eu acho que o futebol e a piada, a gozação, tem tudo a ver, né? Acho que faz parte. Mas muitas vezes as pessoas não entendem dessa forma e descambam para ofensa, para ofensas racistas, para ofensas pessoais. Eu não vou me furtar a dizer o que eu vi essa semana nas redes sociais, né? Que no domingo passado caiu uma invencibilidade histórica, né? O Corinthians nunca tinha perdido em casa. Né? 103 anos sem perder em casa. Lógico, o Corinthians deve ter ficado chateado com isso, mas é um comentário genial, quer dizer, são as provocações. São provocações, né? Como se faz com o Palmeiras, se faz com o São Paulo. Né? Então tem que entender, acho que faz parte, né, de saber lidar com essas coisas, de levar a coisa na piada, na brincadeira. Mas eu acho que é muito, muito interessante também o que a Paula comentou, né? Ou seja, a piada ela tem um rol de referências da pessoa que está lendo, que está ouvindo, que está entendendo, né? E muitas vezes as pessoas não estão conectadas, né, ligadas no assunto e por isso não entendem. E aí já pensam que é uma ofensa. Né? Então você tem que estar antenado com a questão que está sendo colocada para você conseguir entender o recado que está sendo passado através da piada. Né? Mas sempre lembrando que tem que ter um bom senso ali, um cuidado para não descambar para uma ofensa pessoal, racial. E outra coisa, né? O que seria do esporte, né? A gente está abordando principalmente futebol, mas o que seria do esporte em geral sem também esse toque de humor, essa pitada, né? Às vezes de provocação, um misto de humor com provocação, mas tudo dentro desse bom senso que a gente está colocando e que a gente colocou também na matéria, né? Isso é extremamente saudável. E levando em conta ainda o Muricy Trabalho, que é uma caricatura do Muricy Ramalho, o Muricy Ramalho tem muitos trejeitos que possibilitam essa criação de caricatura. Ele é muito mal-humorado, zangado, não atende tão bem os jornalistas, sempre vai dando patada. E ele trata essas características, ele pincela as características do Muricy, ele transforma o texto o jeito que ele escreve, parece que você está ouvindo o Muricy falando com a forma que ele escreve. Inclusive as expressões, como o Muricy fala, dá licença, meu. Esse jeitão do Muricy é transmitido da mesma forma que tá naquela página, sendo com aquela lente de aumento, ampliando tudo essas características. Exatamente, e falar só que o Muricy Trabalho, parabenizar ele, porque agora ele é colunista do site Esporte 360. Então ele, devido ao sucesso que ele fez no Facebook, ele foi até, se tornou colunista de um site de esporte, né? É bem bacana ele conseguir essa divulgação do seu trabalho e ser até contratado por um lugar para dar suas opiniões, mesmo que levando para o humor, mas que são relevantes, né?
além de ser um cara bem humorado, ele foi bastante inteligente. Essa sacada dele abriu portas, né? Exatamente, porque o que a gente vê hoje em dia é que as redes sociais são, às vezes, utilizadas como forma de divulgar informações de um clube. Por exemplo, o Atlético Mineiro, no momento que ia contratar o Anelka, o Calil, ele divulgou pelo Twitter. E tantas outras contratações. Exatamente, né? Então aí que a gente vê que é o legal, que dá pra fazer essa relação entre o humor e o que acontece nas redes sociais, né? Que é a realidade. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Vou repetir para você, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E com isso, o Observatório do Esporte chega ao fim. Apresentação: Guilherme Dias. Comentários de Carlo Napolitano, Zeca Marques, Heitor Facini e Thiago Pavini. Equipe de reportagem: Fernando Martins, Vinícius Martins, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Voltamos no próximo sábado com mais informações e análise para você. Observatório do Esporte. Informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.